Ao perguntar para um professor de português sobre qual o autor mais influente da literatura brasileira, é provável que a cada 10, 11 respondam que é Machado de Assis. Apesar da inegável importância do autor na escrita nacional, que literalmente fundou a Academia Brasileira das Letras, ainda parece haver uma grande barreira entre o leitor médio e os trabalhos do escritor, que possuem certa fama de terem uma linguagem muito rebuscada e uma estrutura narrativa simplesmente inadequada comparado aos livros contemporâneos. Embora muitos desses comentários tenham um fundo de verdade e eu mesmo tenha reproduzido alguns deles, com o devido incentivo de uma professora de português e uma leitura um pouco mais determinada para ler uma das obras do autor, acreditamos piamente que qualquer um minimamente interessado na literatura brasileira devia dar uma chance para esse clássico autor. E considerando que o interesse em Machado de Assis se acendeu recentemente, será que é um momento melhor para conhecer seus trabalhos? No vídeo de hoje, explicaremos uma de suas obras menos comentadas, Casa Velha. Publicado em folhetim, o livro reproduz temas característicos do autor, críticas com tons humorísticos acerca da burguesia e aristocracia. A história é contada por um narrador personagem, o próprio protagonista do livro, que acaba por relembrar um caso que aconteceu com ele há um bom tempo atrás. O livro se passa no Rio de Janeiro no ano de 1839 e acompanha um cônego não nomeado, que deseja escrever um livro sobre o período do primeiro reinado brasileiro. Para isso, vai até o casarão de Dona Antônia, uma viúva cujo marido tinha em casa uma grande biblioteca repleta de conteúdos relevantes. Desse modo, o cônego pede para usar o acervo em sua pesquisa. Conforme o cônego ele começa a frequentar a casa de Antônia, ele se torna um pouco mais próximo da família que mora ali. Dessa forma, não vai demorar muito para ele conhecer todos os membros da família e se sentir um pouco mais familiarizado. Então lentamente ele começa a se envolver um pouco mais até mesmo com as emoções e os sentimentos que rodam ali a família. E aos pouquinhos ele começa a se sentir um pouco estranho. Principalmente quando a jovem Lalau, que é uma agregada da família, começa a despertar nele uma paixão proibida. Algo que vai totalmente contra o que ele acredita ser correto. Porém não é só o cônego que fica de olho na Lalau. Até porque o Félix, o filho de Antônia, também começa a olhar para ela. Porém quem não gosta nada disso é Antônia. Porque ela é uma mulher de uma personalidade forte e um pouco mais tradicionalista, ela acaba não gostando muito dessa ideia do seu filho se casar com uma mulher de condição inferior, né? Uma mulher um pouco mais pobre. Porque na visão dela, o filho dela tinha que casar com uma mulher de própria classe, para que a família continue numa posição social grande, né, nas próximas gerações e que não fique desestruturada, algo assim. Porém, o cônego ele começa a perceber que o sentimento que ele tem por Lalau é meio inapropriado, não é correto. E para ele a melhor solução para isso é se afastar totalmente dela. E é aí que ele tem um plano que é literalmente unir Lalau e Félix para que ele deixe de sentir esse amor proibido e consiga juntar os dois em um casal. Porém, a Antônia, que não quer essa relação entre os dois, percebe o plano do cônego e começa lentamente a agir de forma para impedir essa união. Aí o cônego, em um momento de tensão, ele começa a conversar com a Antônia sobre o relacionamento de Lalau e Félix. Porém o cônego ele acaba interpretando de uma maneira errada. Ele começa a pensar que Lalau e Félix possam na verdade ser irmãos, por conta de um caso extraconjugal do falecido marido de Antônia. Dessa forma o cônego ele acaba intervindo diretamente num caso que ele considera ser incestuoso. Sem imaginar que ele está sendo manipulado por Antônia, que aproveita o mal-entendido para separar os jovens, o cônego se encontra em um dilema moral. Então ele decide individualmente conversar com Lalau e depois conversar com o Félix. Ele conta que provavelmente os dois podem ser irmãos e que deveriam esquecer essa paixão. Depois de um tempo a verdade ela vem à tona. E a gente descobre que o falecido marido de Antônia realmente ele teve um caso extraconjugal. Porém a Lalau não é fruto dessa relação. Porém o estrago já estava feito, já não tinha mais o que fazer. E no final das contas o casal realmente se separou. Então Lalau ela acabou se casando com outro homem e o Félix conheceu uma mulher chamada Sinhazinha, que é uma jovem aristocrata, como a mãe dele queria que fosse a esposa dele, era essa mulher Sinhazinha. No final de tudo, mesmo as intenções do cônego serem boas, ele percebe o estrago que ele fez naquela família. E assim o cônego conclui com suas palavras: compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com essa notícia, mas nada é eterno nesse mundo. E ele próprio acabou se casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos e basta. Mas calma, ainda não acabou. Por mais que o livro tenha encerrado, você deve estar se perguntando, e agora? Então, para ficar algo mais dinâmico, eu e minha dupla decidimos pegar uma questão do Enem referente a esse livro, para que possa ser usada como estudo para vestibular, para ver se realmente entendeu o nosso vídeo. O enunciado é o seguinte:
Abre aspas. Vinha dobrado e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante, para os meus fins. Era um trecho de bilhete a alguma mulher cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança, com palavras de tristeza. Poderiam ser outros amores, poderiam ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel, e cheguei a pô-lo dentro das folhas do relatório, mas tornei a tirá-lo, e guardei-o comigo. Tal bilhete encontrado pelo cônego revela um segredo de família. Mas apesar dessa descoberta, alternativa A. O padre não liga para os dramas amorosos daquela família, concentrando-se na sua obra. Letra B. Lalau não se casa com Félix, sendo que ambos os matrimônios foram por conveniência. Letra C. A viúva Antônia faz disso uma vantagem para manipular o filho a se casar com Lalau. Alternativa D. A tia Mafalda esconde um mistério por tempo demais, prejudicando os interesses de família. E aí? A alternativa correta é a alternativa B. Lalau não se casa com Félix, sendo que ambos os matrimônios foram por conveniência. Porque de fato foi o que aconteceu no final do livro. Lalau não ficou com Félix. Devido a todo aquele problema referente ao padre cônego e de suas suspeitas de ser um casal fruto de um incesto, levando em conta também os interesses de Antônia, Lalau acabou se casando com outro rapaz. E Félix com aquela mulher de alta classe que sua mãe sempre queria. Em suma, podemos concluir com segurança que A Casa Velha, embora não a obra mais badalada do realismo brasileiro, representa uma excelente oportunidade para cativar novos leitores no irônico mundo de Machado de Assis. Isso se deve ao fato do livro ser uma leitura bem curta, com cerca de 50 páginas que podem ser lidas em aproximadamente 2 horas e meia. A obra apresenta todos os elementos de uma boa narrativa machadiana, os mistérios e reviravoltas, críticas à burguesia e, claro, uma boa e velha ironia. Além de ser uma leitura agradável, o livro é uma leitura obrigatória da Unicamp e, portanto, está mais do que recomendado. Com essa questão resolvida e a conclusão feita, nós podemos terminar o nosso vídeo especial aqui. A gente espera que tenha sido agradável e proveitoso. Até a próxima.